Senhor Jesus, Senhor, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias, elas são eternas, Senhor, e nessa manhã o Senhor tem expresso, Senhor, a nós a tua fidelidade, nos permitindo estar aqui nessa manhã, junto dos irmãos. Senhor, com vida, saúde, disposição. Senhor, queremos, Senhor Jesus, Senhor, avançar, Senhor. Queremos, Senhor, prosseguir. Não queremos, Senhor, livra-nos de ficarmos na mesmice, no mesmo lugar, parado, estagnado. Senhor, mas nos leva, Senhor, a prosseguir rumo ao alvo, rumo ao prêmio, rumo ao nosso galardão, rumo, Senhor, a cooperarmos e cumprirmos com o teu plano nessa terra. Senhor, e usa a tua palavra, Senhor, nessa manhã para falar conosco. Fala ao nosso coração. Essa palavra, Senhor, não seja, Senhor, apenas um ensinamento, Senhor, mas que ela possa, Senhor, ser a nossa realidade, Senhor, uma arma, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, combater, Senhor, ó Senhor, o teu inimigo, Senhor, que usa, Senhor Jesus, o nosso lado bom da alma, Senhor, para, Senhor, atrapalharmos o teu plano, para, Senhor, causarmos dano, Senhor, na tua obra. Senhor, queremos viver pelo Espírito, queremos viver no Espírito, queremos viver, Senhor, sob o teu encabeçamento. Por isso, Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa, Senhor Jesus, achar em nós um caminho largo, um coração aberto, Senhor Jesus, ouvido, Senhor, atento, Senhor, aquilo que o Senhor tem, Senhor, para falar conosco. Fala conosco, usa o Espírito, Senhor, para, Senhor, comunicar a cada irmão aqui e também os que estarão acompanhando de suas casas, Senhor, o teu desejo, Senhor, nessa manhã. Nós te louvamos, nós te amamos, Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus é o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos lá no livro de Jó, né? Vamos prosseguir para a conclusão dessa porção. Jó. Senhor Jesus, Jó capítulo 40. Aleluia. Não sei se você tem se... Pode deixar, muito obrigado. Não sei se você tem se identificado com Jó, ou com alguns dos seus amigos, mas com alguém aqui nós temos nos identificado, não é verdade? Esse livro de Jó é maravilhoso. Quanto mais você rumina, mais luz você ganha. A importância de ruminarmos a palavra é aí. Às vezes nós lemos muito superficial, né? E quando você realmente ora, invoca o nome do Senhor, você ganha luz na palavra. Porque a palavra é o falar de Deus, né? Essa palavra é o falar de Deus, mas ela precisa sair da letra preta no papel branco. Ela precisa seguir, né, em direção ao cumprimento para aquilo que ela foi enviada. Deus quer nos transformar. Deus quer nos ganhar. Deus quer nos saturar. Deus quer nos vencer. E todas essas coisas, irmãos, Deus faz pela palavra. Gênesis 1:1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí você vê no decorrer de Gênesis capítulo 1, e disse Deus, e haja luz, e houve luz. É interessante que sempre quando Deus fala, algo acontece. É inevitável. Quando Deus fala, algo acontece. E disse Deus, e viu Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que isso era bom. O que é o desejo de Deus na nossa vida, filha? Dizer, falar. Mas Ele também deseja ver o que o falar tem causado em nós. Por isso que a palavra precisa sair da letra preta no papel branco, sair da esfera da nossa mente e prosseguir para o nosso espírito, e prosseguir para o nosso coração. Quando você ouve a palavra,
primeira coisa, você usa os seus ouvidos, depois você usa o seu intelecto. O seu intelecto processa essa palavra. Mas talvez em alguns essa palavra tenha parado aí, nessa esfera, na esfera da sua mente. Ela não prossegue, ela não avança. E por que não avança? Porque às vezes eu fico questionando muito falar de Deus. Às vezes eu fico na esfera da minha mente processando aquele falar, mas com uma forma de medir, dar a minha opinião, trazer o meu conceito, e fica aí na minha mente, na esfera do meu intelecto, da minha mente, fica essa palavra aí, não sai daí. A palavra ela precisa passar pela nossa mente, sim, pelo nosso intelecto, mas ela precisa prosseguir rumo ao nosso interior. Então vamos abrir o nosso coração para falar de Deus? Vamos abrir o nosso coração para o que o Senhor tem nos mostrado. Porque Deus, ao falar conosco, irmãos, Ele precisa e Ele deseja ver algo. Assim como Ele, quando Ele criava todas as coisas, não é isso de uma forma maravilhosa. Eu não sei se você consegue ver. Não sei se você consegue ver isso. Nada do material ainda existia. Deus estava no seu mundo espiritual. Mas Ele começou a lançar os fundamentos no material. Deus começou a trazer à existência o que antes não existia. Pela palavra. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja o firmamento. E Deus foi contemplando o resultado da sua palavra na criação. E foi vendo que isso era bom. Mas quando Deus decide formar o homem, Ele olhou para o homem e falou, eis que é muito bom. Então, irmãos, o que não há na sua vida ainda que precisa ser acrescentado? O que ainda não existe na sua vida? O que não existe ainda no seu viver da igreja? O que ainda não existe, não é isso, dentro de você, na sua pessoa, no seu viver familiar? O que ainda não existe pode ser trazido pela palavra. Porque o falar de Deus, irmãos, é esse falar que traz à existência o que não existe. Então, que nessa manhã o Senhor ache em nós um coração aberto, não é isso? Para que essa palavra entre no nosso coração e nos ajude. E essa palavra está intimamente, Deus é maravilhoso, não é isso? O Espírito é maravilhoso. Está intimamente ali ligada ao encargo que o Senhor tem nos falado por meio do falar atual. Essa semana, na leitura do Alimento Diário, nós vimos a respeito do casal. E nós vimos que o principal problema causador de contendas dentro de um casamento se chama o ego. A vida da alma, o velho homem, é o principal causador das desavenças que há neste meio. Livro de Jó, capítulo 40. Vamos lá para o versículo 11. Jó 40, 11. Eu vou ler na King James atualizada. Ainda vou permanecer com ela, tá? Mas você pode acompanhar na sua aí, a tradução vai ser um pouco diferente, porém será projetado aqui. Jó 40, 11. Derrama, pois, a fúria da tua ira. Atenta para todo o arrogante e abate-o. Deus está chegando no lugar na vida de Jó onde Deus estava tendo liberdade de falar com Jó. Antes, na esfera em que estavam Jó e seus 3 amigos, Deus não tinha liberdade de falar. Por que Deus não tinha liberdade de falar?
porque ali havia muito ego, tanto de um lado quanto de outro. Havia muita razão, havia muito conceito. Então Deus não podia falar diretamente com Jó, mostrar para Jó qual que era a sua dificuldade. Mas graças ao Senhor que neste capítulo, Deus ele aparece de uma forma maravilhosa para Jó, e Deus já começa a falar diretamente com Jó. Por que que Deus, irmãos, achou em Jó um caminho reto? Um caminho reto para que ele pudesse falar e Jó pudesse ouvir. Porque Jó começou reconhecendo quem ele era. Se você vê no versículo 4 de Jó 40, fala: sou pecador. Como posso dignar-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos para evitar as palavras más. Primeira vez que Jó fala que ele era um pecador. Então Deus fala: olha, agora que você está reconhecendo quem você é, eu tenho liberdade para falar com você. Porque antes, quando este homem se achava, por si só, o justo, íntegro e reto, Deus não tinha liberdade de falar com ele. Ele estava no seu pedestal. O ego muito aflorado. Esse ego muito exposto, não é isso? Então Deus não tinha como falar com ele. Quando, irmãos, Deus encontra um ambiente em que há essa manifestação de ego, não tem como Deus falar. Nós precisamos reconhecer quem nós somos. Quem é você? Eu sou um filho de Deus. Mas também quem é você? Eu sou um pecador. Que graça ganhou. Então, quando eu reconheço a minha condição, Deus tem liberdade de falar comigo. E aqui ele fala com Jó: Jó, você está muito irado, meu querido. Você está muito irado com sua esposa. Vamos aplicar: você está muito irado com seu esposo. Você está lançando a sua ira no lugar errado. Está te fazendo raiva? Tá. E tem alguns que fazem bastante raiva. Mas a sua luta não é contra sangue e carne. A sua luta é contra principados e potestades. Aí ele fala: Jó, deixa eu te mostrar para onde você deve direcionar a sua ira. Derrama, pois, a tua fúria. Não é nem só ira, olha aqui. Porque a ira em si só não é um pecado. O que Paulo fala aos Efésios? Irei-vos, mas não pequeis. A ira em si, só por si só, não é um pecado. Mas o resultado da ira se torna um pecado. É para onde a ira te leva. Você irar com seu cônjuge não tem nenhum problema. Mas agora você pegar aquele cabo de vassoura para sentar na cabeça dele, aí já é um pecado. Aí já é um resultado da ira. Vimos no Alimento Diário dessa semana que nós não podemos permitir agressões na esfera familiar. Sejam verbal ou sejam até física. Isso é resultado da ira. Irar não tem problema, irmãos, todo mundo ira. Alguns sabem controlá-la, outros não. Eu vou te mostrar nessa manhã que Deus deseja que nós dominemos sobre esses dois lados. Aí Deus fala com Jó: derrama, pois, a fúria da tua ira. Você está irado e essa ira te deixou furioso. E você está direcionando toda essa fúria para mim. E eu vou te mostrar para onde você deve direcionar. Atenta para todo o arrogante e abate. Eu falei isso aqui semana passada. Quando Deus falou isso com Jó, eu acredito que ainda Jó procurou do lado o arrogante. Eu acredito que ele ainda olhou, deu aquele relance, aquele olhar, Cadê esse maldito? Esse maldito arrogante, me fala, cadê ele? Deus poderia estar falando com Jó: Jó, olhe-se no espelho, meu querido, que você vai encontrá-lo todos os dias. E abate-o.
Abate é prostrar, curvar-se, humilhar-se. O velho homem não quer se humilhar. Sabia que não? O seu velho homem, irmãos, ele é de dura cerviz. Sabia disso ou não? Não quer. Não quer se humilhar. Ele é de dura cerviz. Por isso que a única diferença do joio para o trigo é que o trigo se encurva, o joio não. O joio ele só cresce, ele só aumenta a sua estatura, mas de forma ereta. Ele não se curva. O velho homem não quer se curvar perante Deus. Olha para todo o presunçoso e humilha-o. Pisa com os pés os ímpios e malvados onde quer que se refugiem. Jó, tem um ímpio, tem um malvado refugiado dentro de você. Versículo 15, atenta, pois, para o behemote, esse hipopótamo estranho. Talvez fazemos coisas que nos consideramos estranhos. Não? Eu estou estranho hoje, né? Esse hipopótamo, ele é estranho, que eu criei, da mesma maneira que criei a ti. Ele se alimenta da relva como um boi, a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do ventre. Vimos isso aqui semana passada, não vamos entrar. Ele enrijece a cauda como cedro e a agita. Os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como canos de bronze e suas pernas como pilares de ferro. Não dobra, não se encurva, não se prostra. Nós vimos aqui em Gênesis, depois nós vamos ler, quando tiver um tempo, a experiência de Jacó e Deus tendo aquele trabalhão com Jacó, né? Gênesis 32, uma batalha de uma luta de uma noite inteira lutando. Noite inteira lutando. Vamos lá rapidinho. Gênesis 32. Talvez eu cite o versículo, aí você não lê ele depois, aí eu fico preocupado. Gênesis 32. Gênesis 32. Versículo 22, naquela mesma noite Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram o rio, atravessaram o Jaboque, o rio, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Porque a questão de Deus era com Jacó. O tratamento de Deus era com Jacó. A cruz era para Jacó. E a cruz é para nós. Às vezes nós queremos entregar nossa cruz para os outros. Às vezes nós achamos que é nosso próximo, nosso irmão, nosso cônjuge não está tomando a cruz direito. Ah, mas você também não está tomando a sua cruz, né? Olha o jeito que você está. A situação de Deus com ele é com ele. A situação de Deus com você é com você. Deus age, pode agir numa esfera de relacionamento de formas diferentes. Sabia disso? Por que você acha que na Bíblia cita-se o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Por que você acha que tem essa diferença? Eram 3 deuses? Não, é um Deus só. Mas por que era Deus de Abraão, fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Porque para com Abraão era um tratamento. É o eu sou. Com Isaac era o Deus do desfrute, em que Isaac desfrutou tudo que o seu pai havia adquirido. Já o Deus de Jacó, meu irmão, é o Deus que trata com o seu ego. É o Deus que trata com o velho homem, é o Deus que trata com aquele trapaceiro, né? Então aqui Deus tratou com Jacó, ele estava sozinho. Tem hora que Deus tem que nos levar para um canto particular e tratar conosco, né?
Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Deus tem lutado conosco, não tem, Clarice? E como tem lutado, né? E o pior ainda é quando eu acho que eu já não preciso mais de nenhuma intervenção, de nenhum tratamento, eu já estou bem. Eu já cheguei no lugar onde Deus queria. Você acha que já chegou? Se você já tivesse chegado no lugar onde Deus quer que você chegue, você não estaria aqui nessa manhã, você estaria com Ele. Qual que é o lugar que Deus quer que nós cheguemos, o ponto final? No reino. Cooperar com Ele nos 1000 anos, reinar com Ele durante 1000 anos. Esse é o lugar que Deus deseja que cheguemos. É nas bodas do Cordeiro, é na grande festa. Então se você está lá, não, então você não chegou ainda onde Deus quer. Então, lutou até o raiar da alvorada, quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo. Você está vendo alguém aqui? Não. Quem é esse homem, Flávio? Um deles. E quem é o outro que olhou e falou assim, eu estou achando que eu não estou conseguindo dominar esse cara? A personificação de Deus, uma teofonia, né? Apresentou-se naquele momento para combater com Jacó. Eu não sei se você consegue compreender a grandiosidade disso aqui, irmão. E chegou um momento na vida de Jacó, naquela batalha, e como Deus tem batalhado, que o homem falou, percebeu que não seria possível dominar quem? Jacó. Deus não é um Deus que desiste de nós. Filipenses nos dá uma segurança tão grande quando fala que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. E ele poderia ter virado as costas e falar, olha, fica para lá que você não tem jeito. Não, irmãos, tem jeito para Deus sim. Tem jeito para Deus sim. Ele viu que não poderia dominá-lo de uma forma. Ele tocou na articulação da coxa de Jacó, onde estava a força. O bemote, o que leu? E você leu aqui, irmãos. Versículo 17 de Jó 40 fala que ele enrijece a cauda como cedro e agita, os nervos das suas coxas são entrelaçados, é onde está a maior força dele. Aonde que esse homem tocou em Jacó? Na articulação da coxa. Você não quer curvar não, camarada? Espera aí que eu vou dar um jeito em você. Tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. É melhor você se render. Se Jacó tivesse se rendido, Deus não precisaria estar pulando para essa etapa. Mas o homem era resistente, irmãos. Irmãos, a nossa vida, quando você pensa, isso é interessante, quando você pensa que você já está crescido em algum aspecto da sua vida cristã, você percebe essa vida da alma se aflorando novamente de uma outra forma. Então ele tocou enquanto lutavam. Então ele declarou, o homem que lutava com Jacó, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. O que é romper o dia? Irmãos, para você entender, hoje o dia, nós já podemos ver os primeiros raios da aurora. Eu não estou falando desse dia aqui que está claro. Você tem que sair dessa esfera do terrenal. Você já consegue ver os primeiros raios da aurora, certo? O dia já está chegando, tipificando a volta do Senhor. Então, quando esse homem declarou, Deus declarou, deixa-me ir porque já rompeu o dia,
ele já tinha tratado com Jacó. Ele já tinha tratado com o seu ego. Ele já tinha tocado na articulação da sua coxa. Irmãos, o Senhor quer tratar conosco antes que Ele volte. Antes que o dia clareie. Porque quando o dia clarear, acabou. Aí o tratamento vai ser o que? Trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas Deus quer tratar conosco hoje, enquanto ainda o dia não clareia. Então essa batalha de Deus conosco, ela ocorre a todo momento. Deus está lutando. Deixa-me ir, porque já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei ir, partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ó, presta atenção nisso aqui. Qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. É interessante isso aqui, irmãos. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Olha Deus alcançando o seu plano na vida de Jacó. E aquele homem olhou para si e falou assim: eu sou Jacó. Deus falou: não, eu já tratei com você. Você já não é mais Jacó, você a partir de hoje se chamará Israel. Porque eu tratei com você. E eu venci você. Porquanto como príncipe lutaste com Deus e com seres humanos e prevalecestes. Suplicou Jacó prontamente, diz: rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face com Deus. O que Jó vai falar lá no capítulo 42, versículo 5? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos é face. Jacó só viu a face de Deus depois que Deus tratou com ele. Irmãos, Deus está tratando conosco. Porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo a minha vida foi poupada. O que Deus falou com Satanás? Toca no que ele tem, mas poupa-lhe a vida. Não sei se você está vendo algo em semelhança de Jacó com Jó também. Essa parte não estava para eu ler hoje com você. Mas veio, o Senhor sabe, né? Ao romper da aurora, filha, Jacó atravessou o Peniel mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Ah, você não quer se render? Não, espera aí que eu vou te dar um jeito. Deu-lhe um golpe, filha. Tocou naquela parte forte de Jacó. Quando tocou naquela parte forte de Jacó, mancou. Aí Jacó já andava mancando. Era um sinal do tratamento de Deus. O que isso quer dizer? Depois que Deus te encontra e trata com você, nós não somos mais os mesmos, irmãos. Se eu tenho tido as mesmas atitudes no meu convívio familiar, com a minha esposa, com o meu cônjuge, Deus não tratou comigo. Isso é um sinal, viu? Se você está tendo as mesmas atitudes de sempre, sabe aquelas velhas e antigas atitudes? Se você ainda está tendo, quer dizer o quê? Que ainda você está no val de Jaboque e Deus está lutando com você. Porque se Deus já tivesse me tratado naquele aspecto, eu já não mais seria o mesmo. Eu mancaria. É um sinal de uma mudança a partir de um momento em que Deus encontrou com você. Por causa do golpe, aqui falou, romper da aurora, Jacó atravessou, mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Volta lá para Jó 40, volta lá, por favor. Isso aqui é só para você compreender isso aqui um pouco, irmãos. Jó 40, nós vimos, né? 17, ele enrijece a cauda como cedro e agita os nervos das suas coxas são entrelaçados, seus ossos são como canos de bronze, suas pernas como pilares de ferro. Ele é uma obra-prima entre os feitos de Deus. Contudo, o seu Criador, olha aqui, olha isso aqui,
pode chegar a ele com sua espada e dominá-lo a qualquer momento. O que Deus fez com Jacó? Dominou Jacó. Ele veio com a sua espada. Irmãos, Deus tem poder sim para tratar conosco. Às vezes nós falamos assim, enquanto eu não tomar uma posição, nada vai acontecer. Se Deus quiser, Ele vai tratar com você. Você está entendendo, irmãos? Isso é a onipotência de Deus. Deus é o que tudo pode. Mas Ele está nos dando uma oportunidade de cooperarmos para que esta salvação ocorra na nossa vida. Porque aqui fala, Ele pode chegar com a sua espada e dominá-la a qualquer momento. Sabia disso, não, Bia? Às vezes nós falamos, enquanto eu não negar a mim mesmo, Deus vai nessa aí. Mas o que Deus orienta para Jó, voltando no versículo 11, derrama, pois a tua fúria, a fúria da tua ira, atenta para todo o arrogante e abate-o. Olha para o todo presunçoso e humilha. Ou seja, você tem que tomar essa atitude. Você está entendendo, irmãos? O que o Senhor disse lá em Mateus 16? Aqueles que quiserem vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu estava falando com o filho aqui ontem, né, filho? A cruz você carrega ela todos os dias da sua vida, irmãos. A cruz tem que te acompanhar. A cruz, por isso que o Senhor falou, tomar, irmãos, é levar consigo para onde você for. Isso que é tomar. Você leva com você, leva consigo, leva aportando aquele objeto. Então, ou seja, o Senhor falou, tomar a cruz não é você pegar a minha cruz. Agora, eu estou aplicando, irmãos, para você entender. Agora, aconteceu um momento aqui na reunião, hoje, agora. Eu preciso tomar minha cruz. Aí você fala, não, minha cruz ficou lá na minha casa. Quando eu chegar lá, eu nego a mim mesmo. Não. O momento de negar é agora. Aconteceu o fato, negue-se a si mesmo. Trata na hora, irmãos. Na hora, não deixa para depois. Por isso que a cruz tem que estar com você. Toma a sua cruz. Ou seja, naquele momento você já coloca aquela situação na cruz para que haja morte e ressurreição. Você está entendendo? Não é agora eu vou chegar lá na minha casa e amanhã eu trato com essa situação, Dulce. Amanhã eu nego a mim mesmo. Não, a cruz anda com você, meu irmão. Então, seja uma vez que ela anda com você, você toma a cruz naquela hora. Por isso que o Senhor falou, a cruz tem que te acompanhar para onde você estiver. Você está entendendo, irmãos, ou não? Tá bom. Aí o Senhor falou, você precisa dominar sobre esse bemote que está dentro de você. Aí Tatá pediu para que lêssemos um versículo, Gênesis 1. Vamos lá? Gênesis 1. Gênesis 1, qual que foi? 1:26. 1:26. Isso aí. Gênesis 1:26. Pode ler para mim, por favor? Bem alto. Na King James está, então Deus determinou. Presta atenção. É uma determinação. Você tem que tocar nessa palavra. É uma determinação. E se Deus determinou, irmão, cabe a nós obedecê-lo, não é, Betânia? Deus determinou. Então, é dessa forma. Façamos o homem, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles. O homem foi criado para dominar. Isso é maravilhoso, essa palavra. Dominar é colocar em ordem. É colocar sobre um lugar. Dominar, quando ele fala dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra. Estava incluído quem aqui?
O hipopótamo. E sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Então, ou seja, dominam eles sobre tudo. Porque essa foi uma autoridade dada por Deus ao homem. Você precisa dominar. Mas para que eu possa dominar, irmãos, tem algo necessário para que isso ocorra. Isso chama-se a vida de Deus. Quem tem a vida, reina. Quem tem a vida de Deus, reina sobre as dificuldades. Quem tem a vida de Deus, reina sobre os problemas. Quem tem a vida de Deus, reina sobre as circunstâncias. Quem tem a vida de Deus, reina sobre Satanás. Ele domina, ele reina porque ele tem a vida. Entendeu, Dulce? Não é em nós mesmos que nós temos essa capacidade, mas uma vez que esta vida entrou em nós, essa vida incriada, esse espírito que está em você, você tem sim condição de dominar sobre essa situação que tem ocorrido no seu casamento. Precisamos, irmãos, exercitar o nosso espírito. Porque quem tem vida, reina. Não esqueça disso. Quem tem vida, reina. Mas essa vida não pode ficar escondida lá em você, não. Até muito escondida. Não estou exercitando o meu espírito, essa vida está como oculta. Ela está lá. Mas ela está como oculta dentro de você, não está se manifestando, irmãos. Mas uma vez que eu tenho o exercício do espírito, essa vida se manifesta. E essa vida tem sim, por meio dela, você reinar e você vencer sobre todas as coisas. Por que você acha que Paulo falando lá em Romanos que por meio do Senhor nós somos mais do que vencedores? Porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós precisamos ter essa panorâmica, essa percepção. Então, seja o homem foi criado para dominar sobre a sua vida da alma. Dominar tanto sobre o lado ruim, como sobre o lado bom. E eu vou apresentar para você ainda aqui um aspecto aqui. Eu não vou sair dessa parte aqui, da experiência de Caim e Abel. Eu fui muito tocado com essa experiência aqui. Fui muito tocado aqui. Versículo Gênesis 2:9 fala: o Senhor Deus fez nascer do solo toda a espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra-se que, uma vez que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a agir pelo bem e mal. Mas esses dois itens não estão separados. Separados que eu falo o seguinte: não é que uma pessoa tem o bem e a outra tem o mal. Elas estão unidas dentro de nós. Por isso que quando nós lemos essa passagem de Jó, o foco dessa passagem é os dois lados. É tanto o lado bom como o lado mal. É o Behemoth e é o Leviatã, que nós nem lemos ainda. O Leviatã, que é o lado mal da nossa alma. É aquele lado de ira. É aquele lado que você pega mesmo aquilo e quebra aquilo e joga e pisa em cima. É aquele lado que você vai naquela pessoa. Esse lado é um lado fácil de você percebê-lo. Você está irado, você sabe disso. Mas agora tem o outro lado bom, que ele não é tão fácil de você percebê-lo. Aí o homem passou a viver pelo bem e o mal. Por isso que os amigos de Jó estavam acusando Jó de algum pecado. Por quê? Se o homem vive pelo lado bom, não acontece nada com ele. Deus o abençoa. Mas se o homem vive pelo lado mal, Deus o amaldiçoa. Então, por isso que os amigos de Jó falaram: olha, Jó, se você não está
pelo lado bem, você está pelo lado mal. Mas era só fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos. Não tinha árvore da vida ali. Não tinha árvore da vida naquela comunhão. Era só bem e mal, é só certo e errado. É só a minha justificação contra a sua. É só a minha razão contra a sua. O que está certo? Num debate onde há razões, para que um lado seja beneficiado, o outro tem que ser prejudicado. Não tem como, na sua razão humana, não tem como dois estarem certos. Para que você esteja certa, Iane, filho tem que estar errado. Aí filho não vai querer, não vai aceitar que ele está errado. Aí ele vai falar, não, você que está errado e eu estou certo. Aí aplicando, irmãos, chega um jovem chamado Eliú e oferece uma porção da árvore da vida. Fala, vocês estão comendo muito fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que tal vocês comerem da árvore da vida? Vocês estão me entendendo, irmãos? Aí chega esse jovem e apresenta, Betânia, o fruto da árvore da vida. Apresenta Deus para Jó. Ele falou, Jó, primeiro que ele fala, eu sou o mesmo que você, estou no mesmo patamar que você, nós somos pecadores do mesmo jeito. Mas aí Eliú começa a apresentar, não defendendo Deus. Os três amigos de Jó estavam defendendo Deus. Deus, ele não precisa ser defendido. Eliú, ele apresentou Deus. Então, irmãos, numa comunhão onde ambos estão ali comendo do fruto das razões, do conhecimento do bem e do mal, alguém precisa oferecer ali o fruto da árvore da vida. Aí o que aconteceu? O homem passou a viver por isso aqui, o bem e o mal. O bem e o mal. Versículo 16 fala, e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem, comerás livremente o fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Versículo 17 de Gênesis 2. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Sabemos do resultado, sabemos da consequência, o homem cai, o homem peca e o homem é expulso da presença de Deus, do jardim, certo? Agora eu gostaria de tocar num assunto aqui, na experiência de Abel e de Caim. Gênesis 4, 1 fala, então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim. Você sabe o significado do nome Caim? Possessão. E eu vou te mostrar, meu querido, que nós temos uma percepção de possessão diferente. Possessão, você olha para uma pessoa, o que nós entendemos com possessão? A pessoa está possuída por um espírito maligno. Ninguém segura, são 10 homens para prendê-la, a pessoa está possessa. Mas eu vou te falar que quando nós estamos agindo pelo lado bom da nossa alma, nós estamos também possessos. Há também uma possessão. Certo? Deu à luz a Caim e declarou, com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Voltou a engravidar e dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Abel, que tem por significado fôlego. Fôlego. O significado do nome é Abel. Então Abel começou o quê? Aqui fala, era pastor de ovelhas. Mas para que as ovelhas? Deus havia falado para que o homem, ele vivesse pelo suor do seu rosto e adquirisse do solo o seu alimento. Foi a consequência. Se você olhar em Gênesis 3:17, fala, então voltou-se o Senhor para o homem e ordenou, porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento.
todos os dias da tua vida. O alimento do homem era vindo do solo. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, pois tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Certo? A consequência do pecado era o homem cultivar o solo, com o esforço do seu braço, suando, ou seja, o seu esforço, e você que vai adquirir agora o seu alimento, e o seu alimento será da terra. Então Abel aqui, ele sai da caixa. Abel aqui, ele decide não viver pela consequência do pecado. Aí Abel passa o quê? A criar ovelhas. Eles não se alimentavam dessas ovelhas aqui no início. Para você entender, meu irmão, para você compreender, em trocados e miúdos, Abel decidiu viver pela fé. Viver pela fé. Você vai ver isso aqui, se der tempo nós vamos ver. Senão fica para a próxima reunião. Certo? Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Vimos aqui semana passada. Alguns produtos do que, Bia? Do solo. O que Deus falou? Do solo você vai adquirir o seu alimento. Do solo você vai tirar o seu sustento. E maldita é a terra por sua causa. Caim estava pegando como um resultado da maldição e trazendo para Deus. Eu falei isso aqui semana passada. É a mesma coisa de você falar o seguinte: poderiam ser bonitos os frutos? Poderia. Aqui fala alguns produtos do solo, nem falam que eram os melhores. Mas vamos supor que seriam os belos e os bonitos frutos. Certo? Mas mesmo assim, irmãos, era resultado do pecado. É a mesma coisa de você falar, já apliquei, vou falar de novo, nós estamos passando por uma reforma no nosso local. Muito gasto, você não imagina, depois nós vamos trazer no final uma planilha atualizada do gasto que nós estamos tendo aqui, e o caixa da igreja, irmãos, está baixo. Mas graças ao Senhor estamos, né, Flávio? Estamos prosseguindo. Aí você falou, deixa eu cooperar com a reforma do local, você vai ali e rouba o banco. E traz aquele paçoco de dinheiro. Toma, irmãos, a minha porção. É muito dinheiro? É. Os frutos eram bons? Poderiam? Bons, mas era resultado de quê? Do pecado. É a mesma coisa, esse dinheiro será o quê? Um resultado de um assalto, de um roubo. Você está me entendendo, irmãos? Tá bom. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. O Levítico fala que as ofertas eram oferecidas, as gorduras, não é, Flávio? Eram queimadas. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Primeiro vem a pessoa, depois vem o seu serviço. Eu toco e vou falar de novo, e vou falar. Irmãos, falamos quantas vezes for necessário, Deus não está preocupado com o seu serviço. Não adianta eu fazer um serviço de primeira alinhado, perfeito para o Senhor, se a minha pessoa não está alinhada ao Senhor. Se o meu coração não está alinhado à palavra, se eu não tenho viver pela fé. Não adianta eu fazer um serviço impecável, serviço de criança, todo trabalhinho, todo material, tudo alinhado, as crianças estão... Mas a minha pessoa não está alinhada, Flávio. Não adianta eu estar ali, eu falo com os jovens, os instrumentistas, tocar, ser um excepcional instrumentista. Eu admiro um instrumentista. Ser um excepcional instrumentista. Toca bem, não todo o hino que joga, o serviço executa. Mas serve apenas para servir. É uma oferta, mas a sua pessoa, ou seja, aí chega o horário da palavra, que é o falar de Deus, ser falado, o que eu vou fazer? Eu vou passear lá na rua. Não tem tremor. O que eu estou oferecendo? Uma boa oferta, mas Deus não está querendo a sua boa oferta, Deus está querendo o seu coração. Porque uma vez que o meu coração está alinhado, Dulce, com o Senhor, a minha oferta será aceita, irmãos. Você quer ver por que isso aqui aconteceu?
Abra Hebreus 11:4, rapidinho comigo. Meu tempo já terminou. Hebreus 11:4. Quer ver por que a oferta de Abel foi aceita? Hebreus 11:4. Cadê Hebreus? Hebreus 11:4. Quem achou aí pode ler. Já está projetado aqui no quadro. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Então, o que Abel decidiu? Sair do padrão do pecado e oferecer a Deus ofertas pela fé. Ele ofereceu a gordura, do seu rebanho, ele ofereceu ali o melhor que ele tinha, e Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então, irmãos, presta atenção, eu já estou terminando. Deus, ele vai a nos aceitar quando nós, irmãos, agimos pela fé. É um princípio. Ele se agradou primeiro de Abel. Agora deixa eu te perguntar, Deus tem se agradado do seu serviço? Não vamos perguntar dessa forma, nessa ordem, né, Flávio? Vamos perguntar, Deus tem agradado de você? Porque se Ele agradar de você, Ele agrada do seu serviço. Mas agora, se Ele não agradar de você, irmãos, pode levar o melhor para Ele. Mas a minha pessoa não está alinhada. Veja aqui Abel, todavia, 5 de Gênesis 4, não se agradou de Caim e de sua oferta. E por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Deixa eu tocar nisso aqui. Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Abra comigo 1 João. 1 João 3, versículo 12. 1 João 3, 12. Senhor Jesus, 1 João 3, 12. 11, 12. 1 João 3, 11, 12. Ora, a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e a de seu irmão eram justas. Por que a de Abel era melhor do que Caim? Não. Porque a de Caim, por que as obras dele eram justas? Por causa da fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, então é pela fé que Deus age. Certo? Ó Senhor Jesus. Eu vou terminar aqui. O versículo 5 de Gênesis 4 ainda fala: Deus não se agradou de Caim de sua oferta. O assunto foi encerrado aí, né? E por esse motivo, agora eu vou entrar no... E por esse motivo, Caim ficou muito irado. Por qual motivo você tem ficado muito irado ou irada? Às vezes nós ficamos irados porque o meu serviço é reconhecido, o seu não é. Irmãos, é fato, o semblante te entrega. O semblante, meu irmão, te entrega. Não tem como você mudar, permanecer com o mesmo semblante. O que aconteceu com Caim? Ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Quem passou a tomar conta de Caim? Satanás. Possessão. Satanás assumiu esse controle de Caim. Então o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso? Deus estava dando, irmãos, presta atenção nisso aqui. Deus, da mesma forma que chegou em Adão, Adão, onde estás? Era uma pergunta. Quando alguém te faz uma pergunta, este alguém está te dando uma chance de se arrepender, de se reconciliar. Está entendendo, Dulce?
Deus não chegou acusando, porque quando você chega com uma acusação, você já está sentenciando. Você fez isso e isso. Aí agora Deus pergunta a Adão: Adão, onde estás? Adão, você comeu do fruto? Será que Deus não sabia? Na expectativa, o que Deus espera de nós quando nós somos repreendidos? Senhor, me perdoa. Eu não vou falar que foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não vou falar que foi o esposo que o Senhor me deu. Eu não vou culpar ninguém. Senhor, me perdoa. Eu sou pecador. Falei isso aqui semana passada, irmãos, que nós precisamos ser sinceros e não buscar justificativas diante de Deus. Deus não está nem aí e Deus não quer suas justificativas. Deus quer o nosso arrependimento. Então Deus perguntou: por que estás furioso? Olha só, por qual motivo teu rosto está transformado? Transtornado, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes bem como? O que é o bem, proceder bem para Deus? É viver pela fé. Se você viver pela fé, você será aceito. Se você servir pela fé, Tatá, você será aceito. Senhor Jesus, entretanto, se assim não fizeres, é uma escolha. Olha, é uma escolha. Deus já estava pré-anunciando o que iria acontecer. Se, portanto, assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta. Na sua tradução está: jaz à porta. E deseja destruir-te. O que está na sua Bíblia aí, quando fala destruir-te? É contra ti. Ou seja, há uma vida independente dentro de você, tanto boa. A vida boa de Caim se manifestou na sua oferta. Ele queria agradar a Deus com seu ser natural. O lado bom. Eu cultivei a terra, esforcei bastante e estou suado, estou cansado, mas está aqui Deus, a sua oferta. Ele poderia estar usando o seu lado bom da alma, mas a partir desse momento Caim foi possesso pelo lado mal da alma. E quando eu falo, irmãos, que o lado bom, ele é uma possessão, você vê isso em Pedro. Agora, você não tinha visto por esse lado. O que Pedro estava? Possesso. Pela influência de Satanás no seu lado bom. É uma possessão também. Então, ou seja, o nosso lado bom da alma também é uma possessão, né? O teu pecado será contra ti, está à tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Aí é o que Deus falou com Jó lá no Bemote: a você dominá-lo. Olha para o presunçoso e o arrogante e abate-o. Então a ti cabe dominá-lo, a ti cabe vencê-lo. E o que Deus disse para o primeiro casal? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então o que Deus falou? Cabe a ti dominar. Cabe a ti dominar sobre essa malignidade que está expressa no seu rosto. Cabe a ti dominar sobre Satanás que está influenciando a sua vida. Porque quem tem vida reina. Quem tem vida domina. Eu não vou terminar não. Depois, outro dia nós terminamos. Já acabou meu tempo. Essa porção de Caim ainda tem algumas coisas aqui, viu? Jesus é o Senhor. De forma direta, nós iremos ainda compartilhar, ruminar, né? Aqui na frente, os que forem compartilhar já podem se posicionar. Amém? Jesus é o Senhor.